São Paulo e Internacional, penúltima rodada do Brasileirão. Ainda vale alguma coisa? Vale bastante, torcedor São Paulino. Tem muitos atrativos, sim, nesse jogo, recheado de rivalidades, história, fatos quentes também ali para apimentar esse duelo. Briga contra o rebaixamento de um lado, briga ainda sonho por Libertadores do outro, né? Tem uma revanche, sim, tem uma revanche do último duelo entre São Paulo e o Internacional de Abel Braga. Abel Braga que foi confirmado o seu retorno aí, né? Depois da demissão do Ramon Dias. Abel Braga já foi anunciado logo em seguida, vai comandar o Inter nesses últimos 2 jogos, tentando tirar o time da zona do rebaixamento. E o tricolor ainda sonha com um G8 aí, sonha com uma vaga que pode se abrir para a próxima Libertadores. Enfim, a gente vai explicar tudo isso aqui. Vamos falar também que tem dúvida na zaga, hein? O São Paulo, uma informação ali que a gente tem de dentro lá do CT da Barra Funda, tem dúvida aí para quem vai ser titular na zaga, tem nome voltando, tem nome que sentiu de novo lesão lá. E tem juiz também, sempre polêmico, né? A arbitragem, mais uma vez polêmica, nome polêmico de um juiz carioca que já apitou alguns jogos do tricolor neste Brasileirão. Enfim, vamos falar de tudo isso, de tudo que envolve São Paulo e Internacional pela 37ª rodada do Brasileirão, logo depois da nossa vinhetinha. Bora lá, torcida tricolor, seja muito bem-vindo aqui ao Avante Meu Tricolor. Eu sou o Márcio Monteiro, repórter e editor aqui do nosso canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o like aí, tá certo? Senta o dedo no like para ajudar bastante a gente aqui. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações no sininho, compartilha, comenta, faz tudo aquilo lá para ajudar a gente, ajuda demais, é muito importante, por isso que a gente sempre pede, porque ajuda muito a gente a crescer aqui, tá certo? Se você puder ajudar um pouquinho mais, dá para virar membro aqui do nosso canal, apenas R$ 7,99, e também tem o Pix que está aqui na tela para vocês ajudarem, tá certo? Bora lá, sem mais delongas, falar de São Paulo e Internacional. E aí a pergunta, né, está na descrição, ainda vale alguma coisa? Sim, tem revanche. Eu fiz matéria lá no nosso site nesta terça-feira, estou gravando esse vídeo no momento em que o São Paulo ainda treina. Acabou de começar o treino, na verdade, são 5 e pouquinho aqui em São Paulo. Chuva aqui na capital paulista, lá no CT da Barra Funda também costuma chover bastante, então o São Paulo está fazendo seu último treino debaixo de chuva, né? Mas ontem já teve algumas pistas ali da escalação, a gente já passou, a gente vai colocar aqui no quadrinho quem que deve jogar, quem que não deve, né? Mas antes de falar do time que está treinando agora, sim, a gente já tem informações também do que está rolando, vamos falar da revanche, que pode ser aí entre São Paulo e Inter, mais especificamente entre São Paulo e Abel Braga, né? Nesse final de semana eu estava de plantão, o Internacional anunciou a demissão do Ramon Dias, aquele mesmo ex-Corinthians lá, né? E prontamente já anunciou o Abel Braga de volta, só para esses últimos 2 jogos aí do Inter, que está, sim, é o primeiro time na zona do rebaixamento, então tenta fugir aí. O Abel veio para essa espécie de salvador da pátria aí, para tentar livrar o Inter de mais uma Série B, né? O São Paulo, que não tem nada a ver com isso, também quer uma revanche. Não sei se quem vai lembrar, e não faz tanto tempo não. Foi em 2021, mas ainda pelo Brasileirão de 2020, né? Porque era a pandemia e tal, o Brasileirão acabou no ano seguinte. Então o São Paulo liderava o campeonato, naquele time de Fernando Diniz ali, faltava 7 rodadas ali para acabar o Brasileirão. O São Paulo na liderança ia receber no Morumbi o Internacional de Abel Braga, segundo colocado, 2 pontos a menos. O que aconteceu? 5-1 pro Inter, bicho. 5-1, você lembra daquele jogo? 3 gols do Yuri Alberto. São Paulo foi amassado, humilhado. Eu lembro bastante daquele jogo, assim. Foi, nossa, jogo terrível. E Luciano descontou, né? Fez o gol de honra ali do São Paulo. E o São Paulo tomou de 5-1 do Inter. O Inter que virou líder, né? Não foi o campeão depois, mas o São Paulo perdeu ali a liderança e não voltou mais, né? Não brigou mais ali pelo título. O time que vinha embalado ali era aquele ataque com Luciano e Brenner. Todo mundo fala, Luciano foi artilheiro, tal. Fez uma bela dupla com Brenner. Fez gol nessa humilhação aí. Então serve para uma espécie de revanche, né? Da última vez que o Abelão, pelo Inter, encontrou o São Paulo. Além desse fator aí, a gente falou, tem também a dúvida na zaga. Vamos lá já falar do que vocês gostam de saber, né? Escalação, provável escalação.
Voltando o Rafael no gol, né? Vou usar aqui o meu campinho, não vou ficar tão longe do microfone. Rafael no gol. Aí, pelo lado direito deve ser o Ferrarese, por aqui. E aí no meio a gente tem uma dúvida. Sim, o Alan Franco, ele vira e mexe, né? Ele se queixa de dores ali e tal. E foi assim nesses últimos treinos, tá? Pelo que a gente apurou lá dentro do CT. Então, Alan Franco pode ser aqui que não jogue, mas pode ser que a Arboleda pode jogar. Ele voltou também, treinou ali, tá voltando ainda. Na verdade, assim, o Arboleda é mais provável que ele vá pro banco. Mas, se o Alan Franco também sentir alguma coisa, tem essa dúvida, então, na zaga, no miolo de zaga. O Alan Franco que vem fazendo ali essa zaga central enquanto o Arboleda tá de fora, né? E por aqui deve ser o Sabinão, né? Nosso glorioso Sabino, que também volta de suspensão, assim como o Rafael. Aí você me pergunta, mas não pode colocar já o Arboleda, o Alan Franco, o Ferrarese, que pra mim, pelo menos, é a zaga ideal ali. Eu não gosto nem de tanto Sabino assim, nem de Tolói, né? Não, porque como eu disse, o Arboleda ainda tá voltando de lesão, não fez nenhum treino hoje, talvez seja o primeiro treino completo dele, ainda a ver as informações que o São Paulo vai divulgar oficial. Então, até dar uma preservada, o Crespo ele não tem esse costume, né? Enfim, a ver Alan Franco ou Arboleda, essa é a grande dúvida, mais provável que o Alan Franco, a ver também o que vai falar dos treinos de hoje ou não, né? Agora, pela lateral direita, ali, ala, né? Mike deve ganhar a posição aí. Nos jogos em casa, normalmente ele tem usado o Mike, né? Lembrando que é na Vila Belmiro, mas é em casa. E na ala esquerda deve ser o Ferreirinha. Sim, como só tem o Patrick. E o Patrick não dá, o Crespo sabe disso. Tem a dúvida ali do Ferreirinha, que tá voltando de lesão também, muito provável que jogue. E se não jogar, pode ser o Luca, mas deve ser o Ferreirinha, né? Mas o Luca também agradou nessa posição aí, também fez um bom jogo, jogando de ala esquerdo, né? Enfim, mas deve ser o Ferreirinha por aí. Com aqui dúvidas também no meio. Luiz Gustavo ou Pablo Maia. Vamos ver quem que o Crespo coloca para jogar ali. Com Bobadilha e com Marcos Antônio aqui um pouco mais à frente, né? Pra no ataque jogar Luciano e Tapia. Essa dupla que vem sendo aí. A Luciano esteve machucado também, retorna, já treinou normalmente. Ele e o Ferreirinha. Então deve fazer a dupla ali com Tapia, porque o Rigoni não dá, né? Simplesmente não dá, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, o próprio Crespo sabe disso, o Rigoni é nas situações emergenciais, como foi no último jogo, em que, não vamos falar sobre o último jogo, né? Todo mundo sabe o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Enfim, essa deve ser a provável escalação do São Paulo, a confirmar, claro, como eu falei ainda, qualquer baixa imediata, emergencial, aí a gente também vai ficar atento se tiver qualquer novidade, a gente volta a gravar um vídeo, meu Deus, mais um lesionado, não, pelo amor de Deus, não vai ter nada, né? Vamos querer que, ó, até hoje é terça-feira, né? Véspera do jogo. Aqui, ó, 20 para 6 da tarde. Esse é o time, tá? Não tem nenhum lesionado informado por enquanto. A gente fala isso porque o São Paulo a gente sabe que cada hora que passa é uma surpresa, uma novidade péssima, né, pra gente. Mas vamos lá, vamos continuar falando deste São Paulo e Inter. Como eu disse, as dúvidas aí, tem dúvida no meio, Pablo Maia ou Luiz Gustavo. Na zaga também a revanche. Falamos de tudo isso, mas falta o juiz. Sim, o homem do apito. Eu separei aqui o nome dele, né? Não sou muito costumeiro a decorar nome de árbitros, mas enfim, o carioca Bruno Arleu de Araújo. Sim, o nome é conhecido, né? Você lembra dele, sim. Nesse Brasileirão aí ele já apitou 3 partidas do nosso tricolor, todas como mandante, né? Teve a vitória por 2-0 sobre o Vitória, e aí 2 derrotas, por 1-0 pro Ceará, no Morumbi, lembra daquela péssima partida? E pro Bragantino, nesse último jogo realizado na Vila Belmiro, também 1-0. Enfim, já é pé frio aí dos últimos jogos, né? Mas ele tem ali uma polêmica antiga com o Tricolor. Sim, ele já gerou imensa revolta ali entre os dirigentes do Tricolor por uma atuação no clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão de 2023. Vocês lembram? Na ocasião, o São Paulo reclamou de pênalti dado a favor dos corintianos em lance envolvendo o lateral Rafinha e da anulação de um gol marcado por Caleri, no qual o árbitro viu falta do atacante. Foi muito claro aquilo ali. Eu lembro desse clássico bastante. Aí o São Paulo reclamou bastante, né? Os dirigentes protestaram, xingaram, né? Teve ofensa na súmula registrada, enfim, teve adversão lá. Mas a CBF na hora ali considerou corretas as decisões do Bruno Arleu e nada fez. O que aconteceu depois? Passou o tempo, virou o ano, bababá, bibibi. Nesta temporada de 2025, o Bruno Arleu chegou sim a ser afastado pela CBF. Por quê? Por um lance lá do Palmeiras Sport. Lembra de um pênalti absurdo? Foi um toque do Matheus Alexandre em disputa da bola com o Rafael
Veiga, ele assinalou o pênalti que o Palmeiras fez, né? E o VAR também concordou e tal, enfim, foi todo mundo suspenso geral, suspenso, né? Afastado ali, como eles fazem. Aqui eu até separei uma parte aqui do que disse a CBF na época, né? Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Nesse momento, a comissão de arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas, em que, na visão do CCEI, que é o órgão lá que analisa tudo isso, né? Houve equívoco. Seu afastamento não é simplesmente uma punição vazia, é para que possamos cuidar dos árbitros e instruí-los, que na sequência não haja mais equívocos nesse sentido, colocando o árbitro e o VAR em sintonia. Disse o Rodrigo Sintra, né, à época, o coordenador geral ali da comissão de arbitragem. Enfim, esperamos, né, que sirva para isso. Ele já voltou sim a apitar, vai apitar jogo do São Paulo aí. A gente espera que o árbitro a gente só fale antes, né, e não depois ali, porque é o que vem acontecendo, infelizmente, nesse Brasileirão aí. O Bruno Arleu é um nome que sim, é um nome que vem incomodando o São Paulo nos últimos jogos aí, sempre fica, né? Aquela, será que vai errar de novo? Enfim, torçamos para que faça uma ótima partida e não apareça, tá, senhor Bruno Arleu? Vamos então só terminando aqui já esse resumão de tudo que envolve São Paulo e Inter, falando das possibilidades do São Paulo de G8. Sim, classificação para Libertadores, meu amigo. Eu subi há pouquinho tempo no nosso site lá para dar para você entender detalhadamente. Eu fiz uma matéria lá explicando como é que o São Paulo ainda pode chegar na Libertadores. Ó, são fogos até, soltaram fogos. Eu falo em Libertadores, São Paulo, as vizinhanças já começam a se animar aqui. Mas dá sim para chegar no G8. Como? O São Paulo hoje ele é o 8º colocado, né? Ele tem 48 pontos, Corinthians e Grêmio logo abaixo, 46. Então, com mais 4, um empate e uma vitória, vai lá, vai passar, gato. No momento que o gato passa aqui mais uma vez. Um empate e uma vitória, o São Paulo soma mais 4 pontos, chega aos 52. Esse 52 que dá para Corinthians e Grêmio chegarem. Só que se empatar todo mundo ali com 52, o São Paulo está classificado por ter mais vitórias, né? Então, 4 pontinhos, o São Paulo se garante como 8º colocado. Aí você me pergunta, mas que porcaria vale o 8º colocado? Hoje, nada. Porcaria nenhuma. O que você falou, o primeiro dos fora da Libertadores, é isso que vale. Mas tem ainda finais da Copa do Brasil, semifinais da Copa do Brasil, entre Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco. O que acontece com 2 desse time? 50%, portanto, das chances. Cruzeiro e Fluminense já estão classificados para a Libertadores via Brasileirão, né? Por estarem dentro do G7. Caso um deles seja campeão, ou o Cruzeiro do português lá, que me fugiu o nome, ou o Fluminense do Zubeldia, forem campeões. Sendo assim, eles abrem mais uma vaga, vira G8, a zona de classificação para a Libertadores, e o São Paulo agradece, seja pro Léo Jardim, lembrei aqui o técnico do Cruzeiro, ou pro querido Zubeldia, né? Falou, imagina o São Paulo, obrigado Zubeldia, você classificou o São Paulo de novo para a Libertadores. As Zubeldetes vão à loucura se isso acontecer, né? Se o Fluminense for campeão, graças ao Zubeldia o São Paulo vai voltar à Libertadores. Então é isso que pode acontecer. Além de, claro, ter que fazer sua parte, ter que conquistar no mínimo 4 pontos, né? Pra garantir 2 vitórias, né? Mas enfim, um empate aí contra a Internacional e contra a Vitória, nas últimas 2 rodadas, o São Paulo se garante como 8º colocado, tá certo? Aí depois é torcer, meus amigos. Você vai ter que torcer pro Cruzeiro contra o Corinthians, não vai ser uma missão nada tranquila. Naturalmente, habitualmente, eu acho que você, torcedor são paulino, já torceria pro Cruzeiro, colocaria aquele belo manto azul e torceria contra a corintianada, não é? Então vai ficar fácil, a gente só torce ali para que aconteça. E depois Fluminense e Vasco, você também vai torcer ali, quem gosta do Zubeldia, obviamente vai torcer desesperadamente pro Zubeldia ser campeão e falar, tá vendo, ele é um ótimo técnico e tal, né? Ou também vai... os antes Zubeldias, né, vão também ter que torcer, não vai ter jeito. Porque aí, tendo um Cruzeiro e Fluminense na final, meus amigos, pronto, o São Paulo está classificado para a pré-Libertadores de 2026. Porque aí quem for campeão dali, pronto, não importa, né, já abriu-se uma vaga. As finais, lembrando, acontecem agora, dia 10 e 14 de dezembro, são as semifinais da Copa do Brasil. E aí as finais só depois, ali quase no Natal já, mas enfim, como eu falei, se esses 2 clubes já chegarem na final, São Paulo já saberá no dia 14 de dezembro se estará ou não ali, caso cheguem, claro, se estará, e caso também não chegue, se der Corinthians e Vasco na final, também o São Paulo já sabe que não estará na próxima Libertadores, né? Então dia 14 pode se definir ou não, ou só nas finais, né? Acho que deu pra entender tudo, né? Ficou tudo muito explicadinho aí. O São Paulo
precisa fazer sua parte para se garantir no G8, para torcer para um milagre ali. Como eu até escrevi no meu texto, vale a pena, né? Só fechando aqui esse vídeo com uma reflexão, com uma análise, vale a pena o time nessa draga, nessa fase, sem dinheiro, disputar mais uma Libertadores? Financeiramente, é claro que é sempre bom, né? O São Paulo vai ganhar mais, que se for uma Sul-Americana, cota de televisão é maior em jogo de Libertadores, etc. A gente sabe tudo aquilo. Porém, não sabe, vamos para Libertadores, vamos agora contratar aqui o Messi, vamos fazer uma proposta genial pro Messi, né? Vamos atrás do Vinícius Júnior, vamos trazer o Pato de volta, não vamos fazer loucura, besteira, gastar milhões, só porque vai para Libertadores. Austeridade, não escutem o que o Belmonte falou lá, pelo amor de Deus, Belmonte falou que tem que investir mais no futebol, é hora de fechar a casinha, é hora do clube, ficar aqui quietinho, vamos na maciota, não vamos gastar, vamos sanar essa dívida. O Belmonte perguntou uma coisa lá, o torcedor do São Paulo, ele prefere que sane essa dívida a qualquer custo ou ter um time competitivo? Que sane essa dívida a qualquer custo. Sabe por quê? Porque se não sanar agora, não vai sanar no ano que vem, não vai sanar daqui a 5 anos, não vai sanar daqui a 10, nem daqui a 20. Agora, se vamos reestruturar, se vamos, põe pé no chão aí, vamos ter um superávit de pelo menos 200 milhões por ano, como eu não sei, vamos sentar aqui e pensar, mas não vamos contratar, Oscar, desculpa, não vamos continuar também, vai descansar, 2 milhões a menos por mês, né, vamos cortar os medalhões, vamos botar o pé no chão, de clube falido, o São Paulo tá falido, se eu devesse quase 1 bilhão, eu estaria chorando, falido, né, mas não, o presidente Júlio Casares está lá, comemorando e dando entrevistas por aí, né? Enfim, não vou entrar nessa parte que já me irrita aqui, mas é só para explicar que isso. Eu vejo que a Copa Sul-Americana é bom pro São Paulo. Não tem time. Pra quê? Pra passar vergonha na Libertadores? De novo? Pra falar, mas aquele jogo, mas aí você leva um cacete da LDU, que depois levou um cacete do Palmeiras, que depois levou um cacete do Flamengo. Sabe quantos cacetes seguidos você tem que tomar? Então o São Paulo não tem time hoje pra brigar por Libertadores e nem tem que fazer time pra brigar. Tem que fazer time para botar o pé no chão e se reestruturar financeiramente. Tá certo? Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu só queria encerrar também com essa pequena opinião aí, porque é difícil ver essa política toda, essa coisa toda e não dar um pitaco, né? Mas enfim, o São Paulo pode até contra tudo aí, contra essa corja, contra tudo que eu falo, é lá dentro mesmo, contra tudo e contra todos que querem acabar com o São Paulo lá de dentro, né? Essa presidência, a oposição, todo mundo lá brigando. Pode até beliscar uma vaga na Libertadores aí os caras vão ter mais dinheiro, e aí é que dá medo, né? Esses caras incompetentes com mais dinheiro, a gente fica até com medo. Tá certo? Mas é isso, São Paulo e Internacional. São Paulo tá treinando pela última vez, então, nessa terça-feira, no CT da Barra Funda. Depois do treino, pela noite, já viaja para Santos, onde vai ficar concentrado. E nesta quarta-feira, 20 horas, São Paulo e Internacional na Vila Belmiro pela 37ª rodada. O carioca Bruno Arleu apita, você já soube de tudo aqui, você já sabe quem é dúvida, quem não é. Se tiver novas informações, a gente faz short, faz story, faz vídeo novo, a gente te informa sempre, tanto aqui pelo nosso site avantemeutricolor.com.br, tem tudo também sobre este jogão, tá certo? Muito obrigado por chegar até aqui, deixa o seu like aí que ajuda demais a gente, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações no sininho, comenta e compartilha. Se você puder ajudar um pouquinho mais, vire membro aqui do nosso canal, apenas R$ 7,99 e faça o Pix que está aqui na tela. Muito obrigado, tchau!